Bom dia a todos. Vamos aqui começar então o segundo painel aqui no nosso evento. Esse aqui já é o nono evento, né, do Comitê de Regulação desde que a gente criou. E nos últimos a gente tem tentado adotar um dos painéis nesse formato de uma entrevista. Uma entrevista com uma pessoa que faça sentido e que consiga fazer uma conexão com os trabalhos do comitê ao longo do ano e como que a gente poderia avançar em alguns desses assuntos que a gente vinha abordando. Eu vou compor a mesa aqui, trazendo primeiro os entrevistadores e por último chamo o entrevistado, o secretário. Então eu começo chamando aqui a Cláudia Viegas. Vou aqui para me apresentar adequadamente. A Cláudia é economista e mestre e doutora pela FEA, da Faculdade da Universidade de São Paulo. Atua como consultora econômica já há mais de 20 anos pela LCA, né? Foi secretária adjunta da CIAE do Ministério da Fazenda, com ênfase em telecomunicações, saúde, agricultura e energia. É diretora sênior de regulação de políticas públicas da LCA e membro do nosso comitê de regulação desde a sua fundação. Assim como também a Marina de Freitas é advogada, especialista em Direito Público e Regulação, mestre em Direito também aqui pela Universidade de São Paulo e membro do Comitê de Regulação. A Marina e a Cláudia é o link do nosso comitê com o entrevistado. Então eles vão tentar trazer, como vimos abordando os temas, com o entrevistado. Mas também para dar um pouco de ar e oxigênio aqui para os nossos debates, a gente resolveu fazer um comitê de entrevistadores mais plural um pouco. E é por isso que a gente também resolveu chamar uma pessoa que ainda não é membro do nosso comitê, que é a Camila, e ela é advogada, especialista em direito, Camila, junto a nós, em direitos digitais e telecomunicações. Ela é líder, advogada especialista em direitos digitais e telecomunicações do IDEC, e professora no IDP e bacharel em direito pela USP e pela Universidade de Lyon e mestranda em direito comercial na USP. Entre os entrevistadores também a gente tinha convidado o professor, inclusive em homenagem obviamente à Faculdade de Direito que estamos recebendo aqui, o professor Pier Paolo, mas o Pier Paolo ele vai ter um compromisso que estava fora da agenda dele e também porque nossa agenda está um pouquinho atrasada, ele ficou um pouco mais confortável em não compor a mesa nesse momento, eventualmente pode fazer uma pequena intervenção antes de sair, mas obviamente que ele traz uma abordagem interessante, né? Quer dizer, um professor de direito, vou apresentá-lo, mas obviamente focado a direito penal e onde a relação Estado-cidadão é mais intensa, então também poderia trazer aqui para a gente perguntas que enfoquem nessa relação Estado-cidadão que pudesse ser interessante. Ele é professor livre-docente do Departamento de Direito Penal, Criminologia e Medicina Forense da Faculdade de Direito, é sócio do escritório Bottini e Tamizauskas, é mestre e doutor pela Universidade de São Paulo. Participou de diversas iniciativas e colaborações com o Estado em diversos temas de políticas públicas, também com a AB, com a Fiesp, tendo inclusive sido membro do efetivo do Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias e das comissões de juristas instituídas na Câmara dos Deputados para a revisão da Lei de Drogas e no Senado Federal para a revisão da Lei do Impeachment. E também foi autor de diversos livros sobre lavagem de dinheiro, crimes de perigo abstrato e princípio da precaução na sociedade, na sociedade de risco. Por último, obviamente, convido o secretário Dário para integrar a nossa mesa. O secretário é secretário executivo do Ministério da Fazenda. Antes, no âmbito do governo federal, atuou na Secretaria de Governo da Prefeitura. Antes de atuar na esfera federal, atuou na Secretaria de Governo da Prefeitura de São Paulo,
na subchefia para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República e na Advocacia Geral da União, em vários órgãos, enquanto membro efetivo da AGU. Foi também procurador na Universidade de São Paulo, e na iniciativa privada foi diretor de políticas públicas do WhatsApp no Brasil, tendo colaborado na definição da estratégia de atuação do aplicativo no Brasil. Tem graduação em Direito pela Universidade de São Paulo e é mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Brasília. Tem ampla participação na vida acadêmica como professor e conferencista. Então, assim composta a nossa mesa, eu começo passando a palavra para a Cláudia, que vai fazer um pequeno panorama da situação macroeconômica, que obviamente é o ponto de partida para a gente poder discutir regulação aqui com o nosso convidado. Eu vou tentar atuar como coordenador e vou direcionando aqui as perguntas e os debates de acordo com a temática que a gente for desenvolvendo. Cláudia. Muito obrigada, Alessa. Bom dia a todos. Agradeço muito o convite de estar compondo essa mesa aqui num momento tão importante para o Brasil, e acho que a abertura já mostra essa expectativa que estamos, que de fato acho que temos condições de ter aqui um crescimento econômico encomendado, até pelos números que eu vou mostrar aqui, um compilado rápido de como que a gente atravessou a última década. A última década não foi fácil para ninguém, ainda mais com uma pandemia que assolou o mundo todo, e como vimos na abertura aqui com a doutora Juliana, temos ainda uma reestruturação das cadeias produtivas em andamento. Isso tudo nos sinaliza para oportunidades muito boas e trabalhos que o governo federal e alguns estados também já iniciaram em tempos passados, que podem agora de fato deslancharem, né? Então, o que a gente vê na última década? Então, pegando aqui, só para pegar números sempre fechados, a gente vai compilar 2013 até 2022, o PIB real do Brasil cresceu 2,2%. Isso é um crescimento extremamente módico, a gente ainda não recuperou o que a gente perdeu nas duas quedas consecutivas, 14 e 15. 14 e 15 ali o Brasil perdeu mais de 7,7% do PIB, a maior queda que a gente já observou na história. Antes de 2 anos consecutivos, a gente tinha observado isso só na crise de 29. E ali a gente caiu menos do que 7,7. Então a gente tem de fato uma recuperação difícil a fazer. Nesse mesmo período, o IPCA acumulou mais de 55% de alta. Então aqui a gente tem um efeito perverso, inclusive em distribuição de renda, uma dificuldade aqui, a nossa mola propulsora, que sempre nos deu notas muito altas quando a gente vê indicadores do Banco Mundial, sempre foi o mercado interno, ele sempre foi um amortecedor muito grande. Em crises internacionais, a gente sempre tinha aqui um fator de amortecimento no nosso próprio mercado. Quando a gente enxerga um pico inflacionário com baixo crescimento econômico, isso torna tudo muito mais difícil. E uma desvalorização da nossa moeda acumulada no período em 86%. Então ficamos todos mais pobres, né? O real desvalorizou, o PIB não cresceu, e pelas estimativas da LCA, em 2026 a gente recupera o que já foi em 2013 em termos de renda per capita. Sim, são 13 anos que ficaram para trás por conta de tudo que se passou no Brasil e no mundo. Isso posto, a gente tem uma lição de casa muito grande. E aí, falar de infraestrutura, falar de crescimento, temos tudo a fazer. O que temos a nosso favor? Fazer diferente. Então, quando a gente fala de uma pauta posta agora, em que a gente tem de fato muita coisa a recuperar, muita coisa a fazer, temos condições de fazer com ingredientes que são a fronteira do que temos nas melhores práticas internacionais. E aí, tanto um crescimento sustentável nos seus 3 pilares, né? E com destaque aqui para o ambiental, então falar de crescimento sustentável tem que ter sim uma inserção social, para que daí venha um crescimento que se mantenha e reduza essas desigualdades, essas perdas todas que a gente observou nos anos recentes. O ambiental, que de fato é algo já posto e muitas oportunidades nascentes e muita coisa sendo discutida agora em termos de lei, crédito de carbono e afins, como é que a gente faz isso sair com essa modernidade. E a última camada aqui da digitalização. E aí eu acho que a gente também tem muita coisa a nosso favor, que mesmo tendo aí esses compilados de dados que eu trago, bem ou mal a gente conseguiu fazer o edital do 5G num momento super conturbado, e temos ele rodando
já conforme o que se esperava. Isso posto, aqui desse lado do balcão, a expectativa é grande, né? E o que todo o setor produtivo que a gente atende e lida gostaria de saber é como é que o setor, o Ministério da Fazenda, junto com o MIDIC, enxerga essas oportunidades e como que a gente está coordenando essas pastas e esses esforços para que, de fato, a gente consiga recuperar o tempo perdido e ter um salto de produtividade, de competitividade, fazendo a lição de casa com essas camadas novas. Então, se puder, secretário, acho que a gente poderia começar por aí. Se podemos seguir otimistas... Podemos? Eu só vou sugerir. Mais algum comentário? Não, só se podemos de fato seguir otimistas aqui a respeito das adversidades, mas temos uma lição de casa e que com tudo que a gente está ouvindo está tudo amarradinho, ou seja, tem regulação sendo colocada no PAC, tem um olhar de mais longo prazo que supera 4 anos, uma agenda mais de Estado mesmo, para atacar um crescimento sustentável aqui, se podemos seguir otimistas com isso. Ótimo. Obrigado. Aí o que eu vou sugerir, antes de passar a palavra para o secretário, talvez, Camila, se quiser perguntar, acho que pode ser uma oportunidade também do secretário se apresentar com o seu background e tal. Eu fiz algum comentário sobre isso e aí o secretário consolida essas... Bom, secretário, só adicionando uma pergunta para o nosso Roda Viva aqui, e acho que é uma oportunidade para todo mundo também poder conhecer o senhor um pouco melhor. Então a pergunta seria, na verdade, só pedir para o senhor brevemente se apresentar e comentar um pouco sobre qual a missão, a principal missão que lhe foi dada pelo ministro Fernando Haddad quando do convite, né, para a composição do ministério. A gente sabe que o senhor sucede, né, o Gabriel Galípolo, que é um economista, a imprensa, comentando um pouco o seu nome, falou bastante do fato do senhor ter uma formação jurídica, mas a gente vê até pela apresentação do seu currículo que o senhor já tem uma trajetória longa, né, na administração pública. Então, assim, a gente está curioso para saber um pouco mais de você e como estar como secretário executivo faz sentido dentro dessa trajetória. E qual seria essa grande missão que lhe foi dada diante desses desafios tão complexos, mas também instigantes, né? Enfim, de avançar, que a Cláudia expôs aqui. Obrigada. Para não ficar muita pergunta de uma vez só, primeiro, bom dia a todas e todos. Mas para acrescentar, então, nesse background, não só de contexto macroeconômico, mas também do seu próprio contexto, do seu próprio background, secretária, essa experiência mais recente, para além da administração pública, foi numa empresa de tecnologia e justamente um dos vieses é da digitalização de forma ampla. São abordagens totalmente diferentes, mas queria também ver o quanto essa trajetória faz sentido também, esse background faz sentido trazê-lo nesse contexto. Obrigada, desde já. Queria agradecer o Zé Augusto e grato pelo convite. Muito me honra estar aqui na faculdade. Eu sou antigo aluno, me formei em 2007. Parece que faz pouco tempo, mas já vai fazendo bastante tempo. Tenho muita saudade daqui. E queria cumprimentar também a Marina, a Cláudia e a Camila. Muito bom estar aqui com vocês. E vamos fazer um bate-papo bem proveitoso. Organizo essa primeira intervenção para tratar, acho que, esses dois grandes temas, trazidos primeiro pela Cláudia, depois por Marina e Camila. E começo, talvez, pelo que é mais singelo aqui, que é a minha missão e a minha trajetória. De fato, era para eu ter ido trabalhar com o Haddad e com a equipe logo no fim do ano. Não foi possível ter feito esse movimento na época, por uma questão pessoal de família aqui em São Paulo. Eu estava morando em São Paulo, fui para Brasília agora. Mas, de fato, era para estar com a equipe desde o começo, mas estou entendendo que estou chegando no começo ainda e tem muita coisa para ser feita. Tem talvez 3 pedidos do ministro para mim, e queria dizer que para mim é uma honra enorme, né? Sou uma pessoa jovem, tenho uma trajetória, já comecei a trabalhar cedo, mas de fato é uma oportunidade única na vida de uma pessoa poder liderar o Ministério da Economia junto com uma pessoa como Fernando Haddad e dentro de um contexto de recuperação democrática, um governo Lula 3, que é um governo histórico, né?
o Lula como um dos grandes líderes da nossa história. Eu acho que é uma oportunidade que é irrecusável e uma honra grande. Dentro das 3 missões principais, eu diria que a primeira, e aí já toco um pouquinho na macroeconomia, mas volto depois com mais vagar. A primeira eu diria que é o pilar da responsabilidade fiscal. A gente precisa dar uma série de passos que são fundamentais para o país, mas a gente precisa ter as contas do Estado, as contas do governo em ordem. E o ministro fala muito disso, porque quando eu estava na prefeitura, eu lembro muito desse momento. Quando eu trabalhava com ele na prefeitura de São Paulo, e tinha uma função de subsecretário de governo articulando as decisões finais da prefeitura. E era um momento em que São Paulo tinha uma dívida enorme, seja pela previdência dos servidores municipais, seja pelos precatórios, que era um acumulado histórico de precatório enorme, ainda é um grande problema, e a dívida que São Paulo tinha com a União, que tinha uma indexação que tornava a dívida impagável, né? Então você tinha desembolsos periódicos e que fazia um pouco a diferença no saldo da dívida. Eu coordenei o esforço junto com o Seron, que hoje é secretário do Tesouro, era secretário de Finanças na Prefeitura, com o Barreirinhas, que hoje é secretário da Receita, e era o procurador-geral do município, secretário de Negócios Jurídicos na época. E a gente organizou uma grande estratégia de melhorar a situação fiscal da cidade de São Paulo, para além das outras coisas. Mas isso era uma premissa. Então, isso foi feito. A negociação com a União foi feita. A discussão da previdência dos servidores começa a ser feita com a Haddad. E hoje São Paulo tem, assim, muito em razão da gestão da Haddad, mas por outras coisas também, acho que a venda do Campo de Marte, a concretização disso, que é um processo antigo da década de 50, que remonta até antes ao processo de 32, aqui a disputa de São Paulo com a União na época, faz com que também a entrada do Campo de Marte e o pagamento da União pelo Campo de Marte tenha resolvido em grande medida as dívidas de São Paulo. São Paulo é hoje, acho que a capital com rating A da FIT, com uma perspectiva de poder tomar investimento muito positivo e um outro cenário fiscal. Então, da forma como o ministro olha para isso, ele diz assim, a gente tem que fazer uma série de coisas, a gente tem que trabalhar a transformação ecológica, que é um tema que está sendo coordenado pelo Ministério da Fazenda, eu falo um pouco disso, na linha do que Cláudia sugeriu. A gente precisa falar de transformação digital, eu acho que é um tema, nem um tema, eu diria que o Brasil está propondo, o governo vai propor, é um tema que a gente está totalmente imiscuído. A gente está dentro desse contexto do mundo. O mundo está nos pedindo esse tipo de providência, seja de transição ecológica, seja de transição digital, e com as suas mais variadas implicações, né? Pensando no mercado de trabalho, pensando no mercado de capitais, acho que tem grandes mudanças acontecendo. Mas a gente precisa fazer isso com as contas em ordem, com a casa sólida. E ele diz isso porque, e o ministro é quem faz essa provocação, ele diz assim, é engraçado que no Brasil hoje, a direita não quer pagar tributo, porque diz que quando você paga tributo, as empresas não têm um grande problema, você custa o Brasil, etc. E a esquerda diz, não precisa arrecadar, não, emite moeda, vamos fazer déficit. Ele diz assim, você só tem ali o Ministério da Fazenda querendo cobrar tributo, querendo fazer uma espécie de encontro de contas. Porque, claro, uma provocação, mas é interessante porque, de fato, o lado da esquerda, que não tem um compromisso social, não condiz com a agenda do Ministério, e, de fato, uma direita, enfim, uma linha de dizer, não, pagar tributo faz mal, vamos privatizar a Receita Federal, o CARF não precisa funcionar, etc., também não vai funcionar, a nosso ver. Então, tem um equilíbrio fino que nos parece colchão aqui. A premissa, sem isso, a gente não vai conseguir avançar, ou vai avançar mal, como aconteceu aí especialmente nesses últimos anos, a que Cláudia fez referência. Então, a primeira missão é essa, manter a casa organizada, principalmente do ponto de vista fiscal, e hoje é um dia importante. Hoje foi sancionado o arcabouço fiscal, o novo marco fiscal está publicado, depois de um período grande de tratativas, negociações, é
é um novo paradigma fiscal do país, na linha do que a lei de responsabilidade fiscal é, na linha do que o Plano Real foi. Acho que é bem importante que a gente fale um pouquinho disso. Essa é a primeira missão. A segunda missão é fazer a articulação política do Ministério junto com o ministro. Nós estamos vivendo um momento de, também na linha do que Cláudia disse, nós passamos 10 anos em crise política. Eu lembro em 2013, quando a gente começa a ter um primeiro desacoplamento, eu diria, grave entre o sistema político e as ruas e as redes, e a gente não se recuperou até muito recentemente. Então acho que a gente viveu uma crise política enorme e a gente só vai sair da crise política com muito trabalho de articulação, com diálogo, que é o que a gente tem feito. O ministro Haddad tem dito isso desde o começo, que o governo Lula 3 era um governo diferente do que foram os governos anteriores, de Lula em especial, né? Lula 2 e Lula 1. O Congresso é um outro Congresso, a sociedade é uma outra sociedade, a forma de interação da população com o governo, com os representantes é outra. E é preciso olhar para isso com generosidade. Então, os projetos que saem da Fazenda saem desde o dia 1º de janeiro. Saem com um olhar de generosidade. Não, a gente não quer necessariamente emplacar os projetos conforme saíram da prancheta da Receita Federal, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, do Tesouro Nacional. A gente tem feito um diálogo mostrando claramente para a sociedade, para o setor privado, para o Congresso, o que é basilar, o que a gente não pode abrir mão. Por exemplo, uma Receita Federal, um sistema de arrecadação que funcione. A gente não tem que majorar a carga tributária, mas os tributos que existem têm que ser cobrados de maneira séria, com celeridade, com mecanismos modernos e eficientes. A gente acredita muito nisso. Então, a segunda missão é trabalhar com generosidade e abertura para a articulação política e para o diálogo que precisa ser feito com o país. E a terceira missão é sonhar. A gente precisa, tendo as coisas em ordem, a gente não pode começar a sonhar sem ter responsabilidade fiscal, sem perseguir, zerar o déficit do país, sem olhar para o que está acontecendo com os juros, para o que está acontecendo com o mundo e qual o papel do Brasil. Mas uma vez resolvido isso, uma vez aberto o diálogo, com credibilidade, feito essas conversas, é preciso sonhar e é preciso olhar para o que a gente precisa fazer no futuro. Então, acho que a discussão de responsabilidade fiscal, de diálogo político, é uma discussão muito do presente. Esse é o grande compromisso. O Ministério da Fazenda é um ministério que hoje tem um compromisso enorme com o país, com o Congresso Nacional, com a imprensa. A gente fala com a imprensa, acho que várias vezes durante o dia. O Rafael está aqui, assessor de comunicação do Ministério, já acompanhando. E a gente fazendo isso consegue dar os próximos passos, e aí eu destaco, são vários os próximos passos, vários desafios, mas a transição ecológica é um grande passo. A gente recebeu a Mariana Mazzucato, quem não conhece, vale a pena pesquisar a obra dela. Ela esteve no Brasil, foi recebida pelo presidente Lula, e eu recebi ela no Ministério, o ministro Haddad estava em outro compromisso. E quando a gente apresenta o plano de transformação ecológica, que está sendo elaborado dentro do Ministério da Fazenda, ela diz: isso é incrível, e é mais incrível que isso esteja sendo gestado pelo Ministério da Fazenda. Porque no mundo esse é um grande tema, talvez seja o grande tema do mundo, eu falo um pouquinho dele também na sequência. Ele não é tocado pelo Ministério da Fazenda, e o grande entrave no mundo, nos outros países, é que a área econômica vira óbice para esses projetos de desenvolvimento ecológico. Desculpa. Então, o fato da Fazenda estar desenhando o processo de início, o processo sai calibrado, ele sai com desenhos de política pública bem feitos, factíveis, de acordo com o arcabouço, de acordo com o plano de reforma tributária do país, de acordo com o que a gente pensa em termos de arrecadação tributária. E esse eu diria que é o próximo passo. Quando a gente olha para o futuro, o primeiro passo a ser dado é uma coordenação de país, não é só o governo federal, são governos estaduais, prefeituras, setor privado, e aqui de maneira essencial. Para a gente falar em transição ecológica, eu falo um pouquinho disso na sequência. E a importância do setor privado, só abrindo um parênteses, eu acho que foi feito um trabalho importante de convencimento com o Partido dos Trabalhadores e com os partidos mais de esquerda, da importância de se ter estabilidade da economia, porque o primeiro pilar de responsabilidade fiscal e estabilidade, ele é fundamental para a gente ter, trabalhando no setor privado um tempo, para a tomada de decisão do setor privado. Se a gente começar a discutir regulação e novos projetos, sem que as empresas consigam parar
e fazer um planejamento mínimo de 2, 3, 4 anos seguintes, a gente não consegue dar os grandes passos que a gente precisa dar no país. E o que foi feito de convencimento, e acredito que em grande parte, não diria em toda, mas em grande parte da centro-esquerda do país, é o setor privado precisa estar junto. O PAC desse ano é um PAC que tem uma previsão de investimento enorme, mas é em grande medida calcado nas parcerias com o setor privado. Até porque, isso a Fazenda tem dito desde o começo, o espaço fiscal de investimento é um espaço fiscal limitado. O arcabouço limita o investimento. A gente tem um piso de investimento, que é um ganho, então o arcabouço, ao mesmo tempo que ele limita, ele estabelece um piso, a gente precisa investir um valor mínimo, um recurso mínimo por ano em investimento, mas a gente não vai conseguir modernizar o Brasil, levar o Brasil para um projeto de sonho de futuro só com investimento público, está bem claro. A gente precisa do setor privado e eu preciso ter um ambiente estável, regras colocadas com credibilidade, para que a gente avance para esse próximo passo. E a transição ecológica também, acho que tem essa coordenação com o setor privado, que é fundamental. A transição digital, que é o último ponto aqui, talvez valha a pena devolver a palavra aqui, José Augusto, você me ajude. A transição digital, eu diria que ela tem uma grande diferença da transição ecológica. A transição ecológica, e já adianto algumas coisas aqui, o que é a transição ecológica? É pensar todos os processos produtivos do país, pensar a nossa cadeia produtiva, a nossa economia, uma outra relação com a natureza e olhando para o que o Brasil tem de potencial para o mundo. Quando eu olho para a transição ecológica, a gente vê o seguinte: os Estados Unidos têm hoje um grande processo, que é o Inflation Reduction Act. Os Estados Unidos está fomentando inovação nesse setor, na transição energética, na inovação, na neoindustrialização, com inovação, que é brutal. O Estado estava prevendo gastar em torno de 400 milhões no começo do plano do IRA, e hoje a gente já tem uma expectativa de quase 2 trilhões de dólares investidos, direcionados para esse programa. É uma revolução verde que os Estados Unidos têm promovido nesse sentido. Então, os Estados Unidos têm um plano de transição ecológica em curso, de maneira muito clara, num processo extremamente acelerado. Para dar um exemplo, eu conversei na semana passada com o presidente do Fundo de Pensão do Canadá. Eles têm um volume absurdo de investimento, uma carteira organizada no mundo. Eles estão dizendo, está difícil não ir para os Estados Unidos. Porque assim, os incentivos que o governo americano tem gerado para a inovação na transição energética, em especial na transição energética, que é um capítulo da transição ecológica, é brutal. Então os Estados Unidos têm essa agenda tem inclusive desbalanceado esse mercado de investimentos global. A Europa talvez tenha o principal plano de transformação ecológica mais antigo, que é o Green Deal europeu. Então, a Europa também tem uma série de compromissos com a aquisição de produtos sustentáveis, limpar a sua matriz energética. A matriz energética da Europa é uma matriz suja, muito diferente da nossa. E a China, de uma maneira diferente, tem nos seus planos, na sua planificação econômica, que é o processo produtivo, também um plano de transformação ecológica. O mundo está olhando para uma necessidade de conter a alteração climática, diminuir a emissão de gás carbônico, e os esforços são todos para isso, e o Brasil tem um papel fundamental. Está todo mundo olhando para o Brasil assim, é esse país que consegue liderar do ponto de vista de exposição solar, capacidade de gerar energia eólica, bioeconomia com a Amazônia, recursos hídricos, transformar a matriz ecológica brasileira. O que a gente tem ouvido das empresas é o seguinte: o europeu quer comprar o aço verde, ele quer comprar um copo que tem um selo dizendo esse copo foi criado, foi desenvolvido com uma matriz energética limpa. A nossa contribuição para a emissão de gás carbônico para o mundo é zero, nós estamos contribuindo para isso. As empresas estão olhando, se eu for para o Brasil e ligar a minha empresa na tomada do Brasil, eu faço um copo verde. Porque a matriz energética brasileira é inteira limpa, 98% limpa. Por que a gente está fazendo isso com termoelétrica, com nuclear? Por que a gente não vai para o Brasil e faz isso? Claro, tem razões para não vir para o Brasil e fazer isso, mas
A transição ecológica, eu digo, é o primeiro passo para o futuro, porque está no colo. A gente precisa se coordenar em termos de medidas institucionais, incentivos corretos, diminuição de taxa de juros, estabilizar a economia e dar o passo certeiro para que a gente faça isso. O Brasil tem um lugar no mundo cativo, nós estamos sendo aguardados dentro dessa conjuntura. A transformação digital, ela é mais desafiadora, porque o Brasil não tem esse espaço cativo. Então, toda a discussão do novo mundo digital, ela é dada fora do Brasil e a gente vai, de certa forma, a reboque. Então, o desafio, que quem acompanha o tema, eu acompanhei muito por ter liderado a estratégia do WhatsApp nos últimos anos, a gente tem desafios diferentes, mas quando eu olho para a Europa, por exemplo, também um polo de destaque aqui, a gente tem duas grandes regulações, né? O DSA e o DMA. Uma é uma carta de serviços, qual tipo de serviço, direito das pessoas as plataformas digitais devem reconhecer, e o outro é mais de estrutura, é mais pensar nos monopólios, enquanto isso tem uma distorção do ponto de vista do que é clássico de concorrência. Então, eu acho que esse debate é um debate também desafiador para o Brasil, talvez até mais. Então, acho que esse é o segundo passo que a gente tem que dar, e eles têm conexão um e outro. Quando a gente discute mercado de trabalho, o mercado de trabalho é outro no mundo de hoje, e ele tem conexão com as duas coisas, com a transição ecológica e com a transformação digital. E é preciso olhar para isso de frente, porque se a gente não olhar para isso, isso vai nos atropelar, porque o mundo, mais que o Brasil, o mundo tem caminhado para essas duas transformações. Acho que, talvez para não me alongar mais, valeria a pena começar com essas considerações. Não, excelente. Secretário, acho que vejo aqui 3 pilares para dividir aqui a nossa conversa e as nossas rodadas de perguntas. E uma que acho que conversa muito com os trabalhos do comitê é essa generosidade de participação social, nessa articulação política que você comenta. E aí eu abro aqui para a mesa comentar o que em concreto essa generosidade a gente vai ver em diferente, seja sobre a ótica de participação, mas seja sobre a ótica também focado aqui nos nossos trabalhos de como é que vai ser esse approach regulatório, essa nova postura. Mira. Obrigada pelos comentários, pelo panorama completo, ajuda a gente a desenvolver um pouquinho mais aqui. Você falou um pouco da abordagem sobre a generosidade dessa escuta, né? Uma abordagem, pelo que eu entendi, o que está implícito nisso é lutar mais incisivamente contra desigualdades também. E parte disso, parte da construção dessa luta, parte da construção dessa legitimidade é a escuta, né? A proximidade efetivamente com a sociedade. E aqui, enquanto a pessoa, a exceção que não é do IBRAC, aqui, mas a pessoa que é da sociedade civil, para a gente é muito caro essa questão de escuta. Então eu queria que você analisasse um pouquinho melhor como vão ser construídos esses diálogos e até a evolução do que no passado foi feito, né? Porque nos últimos anos a sociedade civil enfrentou um desafio muito grande na contribuição de políticas públicas porque tinha um fechamento muito grande. Aí eu quero trazer primeiro esse elemento. Mas um outro elemento disso, que você destacou que também é muito importante, é a interação com o setor privado, que é realmente essencial para o desenvolvimento de políticas, considerando toda a expertise de quem está lá na ponta. Mas também, enquanto sociedade civil, a gente tem uma preocupação com o limite dessa interação entre público e privado. Então, eu também queria que você trouxesse um pouco essa análise de como isso pode contribuir, ao mesmo tempo como podem ser coibidos e afastar os eventuais receios do limite dessa interação. Obrigada. Bom, secretária, emendando também mais uma pergunta, pensando um pouco na pauta do Comitê de Regulação do IBRAC, né? Em temas que a gente vem discutindo, e me chamou a atenção o fato de o senhor ter destacado a importância para o governo de passar uma mensagem de preocupação com estabilidade, credibilidade, previsibilidade. Estou trazendo essas 3 palavras porque o presidente Lula falou as 3 no anúncio do PAC, né? Ele trouxe essa mensagem de forma muito clara, dessa priorização de investimentos privados e dessa preocupação do governo de se criar um ambiente favorável, né, a esses investimentos. E aqui no IBRAC a gente vinha acompanhando já bastante a pauta do antigo Ministério da Economia por meio da SEAI em relação a melhorias regulatórias.
Então, a gente queria saber se já foi possível, nesse momento, né, fazer um balanço das iniciativas que estavam em andamento e de qual seria a prioridade, né, dentro dessa pauta regulatória do atual Ministério. E aqui, só para citar alguns exemplos, né, de temas que acho que a gente tem bastante curiosidade de saber qual a visão atual do governo e que eu imagino que a gente vai conseguir aprofundar ainda mais no próximo painel, entender um pouquinho, por exemplo, né, essa visão da antiga SEAI, que agora seria a Secretaria de Regulação e Concorrência, enquanto um órgão supervisor, né, dessas iniciativas de melhoria regulatória e coordenador de diversas iniciativas também que se encontram em andamento em outras pastas, como, por exemplo, o MDIC. Né? Como está se dando essa coordenação e continua sendo a intenção do Ministério da Fazenda ser um órgão, enfim, que puxa essa pauta, que tome essa coordenação para si? Então, seria legal também saber mais um pouquinho a respeito. Obrigada. E aí, só um complemento muito rápido da resposta inicial que você faz, siga otimista, porque de fato é a lição que precisa, né? Arruma o pilar fiscal, é o pilar fiscal que no fundo vai te dizer qual é a alíquota de uma reforma tributária, como diz sempre o Bernardo Api. O arcabouço tributário, ele é resultado sempre do tamanho que o Estado tem. Então não é a reforma tributária que define a alíquota, são outras coisas. Quando você tem um arcabouço fiscal andando bem, a pressão sobre essas outras variáveis dissipa e tudo engrena. Queria ver de você o que você sente falta do lado de cá do balcão, ou seja, fazendo essa lição de casa, o que você gostaria de encontrar da iniciativa privada para que tudo deslanche o mais rápido possível? E quais os setores que, na sua visão, já estão mais preparados, digamos assim, para serem os bons casos de sucesso e que facilite a tomada de decisão do setor privado em outros setores? Posso? Acho que eu devo começar falando nesse segundo bloco, começando pelo que disse o Zé Augusto, depois a Camila, que é o tema político. Então, eu começo por aqui. E ainda que eu esteja no Ministério da Economia, eu gosto muito de política e fiz parte da minha carreira trabalhando e dialogando muito na política. A gente teve um aprendizado do que é democracia, ou pelo menos essa é a sensação minha, do ministro Haddad, de vários outros ministros mais próximos, enfim, o próprio presidente Lula. E eu tive uma conversa com ele nesses dias e ele me disse isso, que a gente ainda está inibido do ponto de vista de articulação política. E eu acho que a mensagem que me faz refletir é a seguinte: a gente precisa aprender a democracia, assim, de uma vez por todas. Né? Então, existe, eu conto aqui uma experiência que muda de quando eu trabalhei na Casa Civil, eu fiz uma segunda faculdade na Casa Civil, Lula 2 e Dilma 1. Existia uma coisa que era existe um processo muito cioso do Executivo, de todo Executivo, de apresentar os seus projetos de lei para marcar a sua agenda de país. Então, sei lá, vou dar um exemplo de agora. A gente está discutindo no Ministério da Fazenda, mercado de carbono. O mundo diz, todo mundo tem mercado de carbono, no Brasil não se fala isso, está todo mundo querendo fazer, por que vocês não regulamentam o mercado de carbono no Brasil? E a gente fez o debate dentro do governo. Ficou maduro, uma coordenação da Fazenda com o Ministério do Meio Ambiente, com o MIDIC, com a Casa Civil e com uma série de outros ministérios. E na hora de enviar o projeto de lei, fica aquela cisma do que a gente sempre teve, né? Não, o Lula tem que assinar o projeto de lei e mandar para marcar a iniciativa dele. E conversando com a Haddad, ele dizia, mas a gente não fez isso com a reforma tributária. Vamos construir com o Congresso. A gente precisa acreditar de fato. A reforma tributária, ela só andou, e quem disse isso foi o presidente da Câmara, o Lira, e o presidente do Senado, o Pacheco, só andou porque o governo apoiou de maneira generosa. O que o governo tem feito com a reforma tributária a gente vai dar o suporte necessário. A liderança é do Congresso, até porque a PEC não vai para a sanção, ela é promulgada direto do Congresso. Os times estão à disposição. Qual que é a dúvida? Para fazer um embate político, faça um embate político com elementos técnicos. Então, não adianta discutir se o Conselho Federativo vai criar um programa ou não. Olha para o que é o Conselho Federativo. Quer projeções? A gente faz 4 projeções do que seriam os critérios de votação no Conselho Federativo.
E a gente está mostrando que não tem diferença. Então não faz sentido fazer um cavalo de batalha na política sobre um substrato que não tem uma diferença chamativa, que vai mudar o futuro da política pública. A reforma tributária não depende do Comitê Federativo. Isso que é o bonito. O mercado de crédito de carbono ele vai existir. O mundo pede. O Brasil, querendo ou não, vai ser dragado por essa discussão. A gente vai com um congresso que não é um congresso do Lula 1, do Lula 2 e mesmo da Dilma 1. Com esse congresso nós vamos querer insistir em colocar o carimbo do governo em todos os temas, mesmo que sejam temas que já tem um projeto no congresso, que já tem a maturidade. É preciso avançar, é preciso ter generosidade para construir com o congresso as soluções. Construir com a sociedade civil. A discussão dos bancos agora, dos juros do cartão de crédito. É a mesma coisa. O governo vai mandar um projeto de lei endurecendo a discussão com os bancos. A gente essa é uma opção, evidentemente, mas não é a primeira opção. A gente está trabalhando. Se os bancos, inclusive, oferecerem uma sugestão de autorregulação, tanto melhor. Tanto melhor. Esse é o caminho que a gente está conseguindo seguir, inclusive num diálogo com a lei. A lei que a gente deve trabalhar traz parâmetros de acompanhamento dessa autorregulação, mas é os bancos quem vão, reconhecendo que é politicamente insustentável seguir com 457% de taxa de juros ao ano, trabalhar, tem que ter criatividade, tem que usar, e aproveitando um pouco o que a Cláudia me traz, e avançar para isso. Os bancos estão entendendo na discussão do juros do cartão de crédito que se não for feito nada, a gente vai ter uma solução ruim. Necessariamente vai haver uma solução e ela necessariamente vai ser ruim. O Congresso vai apresentar uma emenda de última hora na medida provisória dizendo que os bancos têm que ter um teto para cobrar na cobrança de juros. Ou o Conselho Monetário Nacional pressionado vai ter que abaixar uma regulação contra a dinâmica da vida dos bancos. Então, é preciso avançar e ter generosidade política, porque eu acho que tem um sentido de democracia que a gente está aprendendo a duras penas, que é preciso fazer com generosidade. É preciso negociar com o Congresso Nacional de maneira altiva, honesta, mas às claras, de fato. A reforma tributária que a gente gostaria de fazer na prancheta da Fazenda não é a que vai acontecer. A gente não precisa fazer um embate público, estressar politicamente um país exausto. A gente está exausto politicamente. Eu estava ali no WhatsApp um tempo, muita gente que está aqui sabe dessa época, e os americanos, que eram os meus chefes, a vice-presidente de políticas públicas do WhatsApp, elas falam assim, como que vocês aguentam viver isso? A gente está nos Estados Unidos vivendo Trump agora em Biden, 2, 3 anos na época, a gente não aguenta mais, vocês estão vivendo isso há 10 anos. É uma loucura, assim, né? O House of Cards, ele disse lá no Twitter, né? Poxa, o Brasil superou todas as expectativas, a gente vai abandonar o seriado, porque o roteiro brasileiro é incrível. Então, assim, a gente está exausto. Nós vamos apostar no estresse, nós vamos apostar na exaustão, nós vamos deixar todo mundo maluco na política quando a gente sabe que tem um caminho que a gente precisa construir. E é pro bem de todo mundo, é pro bem da direita, é pro bem da esquerda, é pro bem das minhas filhas. A gente precisa fazer isso. Então, acho que esse sentimento é um sentimento, talvez até de cansaço, eu diria. É um sentimento de aprendizado democrático que a gente teve nos últimos anos, que a gente precisa ser generoso. A reforma tributária vai ser a reforma tributária possível. É isso, mas nós vamos ter uma reforma tributária no país. Não vai ter a marca do Lula como talvez a gente antigamente gostaria que um executivo tivesse. O Haddad faz questão de dividir esse crédito com o Eduardo Braga, com o Aguinaldo na Câmara, com o Braga no Senado, e é preciso avançar assim. Acho que esse é um novo modus de trabalhar a política. O mercado de carbono vai ser assim. Grande parte dos projetos da transição ecológica vão ser assim. Taxonomia verde vai ser assim. A emissão dos títulos soberanos a gente está fazendo em parceria, dialogando, mostrando como isso vai se dar. Então acho que tem um elemento de democracia que é muito importante, que isso está muito presente no Ministério da Fazenda. E aí eu passo para o segundo ponto desse segundo bloco, que é o seguinte, o que a Camila disse é o tema da desigualdade. Como que dentro desse contexto a gente vai endereçar a desigualdade? Porque esse é um tema prioritário, é um tema caro a esse governo, é um tema caro a mim, é um tema caro ao ministro Haddad. E a gente precisa endereçar isso de várias formas. A forma como a gente está endereçando hoje além da sanção do arcabouço fiscal, que está no Diário Oficial hoje o governo tem prazo constitucional de entregar a proposta de lei orçamentária para o ano que vem, para 2024.
E existe um grande debate sobre isso também, a Cláudia acompanha isso melhor que eu, que é o debate da meta zero. Como a gente tem esse compromisso, né? O que aconteceu, para ser bem claro. Com a eleição do ano passado, as expectativas e as promessas dos dois candidatos de manter o Bolsa Família com R$600, enfim, a projeção de investimento social, ela aumenta. E a gente não tem as receitas para fazer frente, não tinha as receitas para fazer frente a esses gastos sociais, a esse incremento devido, legítimo, que sai inclusive das urnas. Foi feita a PEC da transição com esse compromisso de se trabalhar a situação fiscal do país. Então, esse ano a gente já está trabalhando na redução do déficit. E para o ano que vem, o ministro Haddad tem dito isso, eu concordo, assim, tenho dado esse apoio interno, a gente tem que perseguir e manter uma meta de zerar o déficit primário do país no ano que vem. Se a gente olha para os últimos 8 anos, o nosso déficit primário só faz piorar. Eu não estou entrando no mérito por que piorou, porque nós tivemos pandemia, tivemos situações difíceis, mas o fato é que o déficit primário do Brasil piora ano a ano. Nós temos 1,7 trilhão de déficit primário acumulado nos últimos 8 anos. E aí, essa é a discussão por parte da esquerda. A gente diz assim, não dá para seguir assim. Não dá para seguir assim. O país que siga nessa trajetória de déficit primário não consegue baixar juros, não consegue atrair a iniciativa privada para o PAC, para a transição ecológica, para outras coisas mais básicas, não dá. A economia não vai crescer, os estados e municípios vão seguir numa situação lamentável com a distribuição de fundo de participação, porque a economia não atende, não cresce, a União não tem o que distribuir. Então é preciso reverter a trajetória do déficit primário brasileiro, que é o que nós estamos propondo. Déficit primário no ano que vem, vamos equilibrar, vamos zerar. É difícil isso? É difícil isso. Sou o primeiro a reconhecer isso, e o ministro Haddad tem reconhecido isso. Não é uma tarefa que está ganha, que está dada, não é. E qual que é o projeto de, concretamente, avançar nessa agenda de redução do déficit público sem fazer os cortes dos programas sociais mínimos e necessários. Equilibrando as contas públicas, primeiro, corrigindo distorção, e eu faço uma breve... a gente vai falar isso hoje no fim do dia, mas eu adianto algumas coisas aqui. Corrigindo distorção, corrigindo erro, basicamente isso. Tem muito erro tributário no Brasil. Tributando de maneira isonômica a camada superior, de maneira muito tranquila. A gente está apresentando essa agenda em diálogo, inclusive com o mercado, antes, com o setor financeiro, com as famílias ricas, e apresentando de maneira cuidadosa e proporcional isso para o Congresso, e inovando. A gente precisa inovar na forma do Estado arrecadar, porque o Estado tem uma função mínima que o governo se comprometeu e o cenário político mostrou que existe um consenso sobre alguns passos mínimos a serem dados, mas a gente não pode deixar essa frente social sem um respaldo fiscal. E a peça orçamentária que a gente apresenta hoje para o Congresso, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, a equipe econômica, ela tem uma previsão de arrecadação grande. Nós estamos prevendo, para zerar o déficit ano que vem, cumprir o que o presidente Lula disse na campanha. É preciso incluir os programas sociais no orçamento, é preciso incluir o pobre no orçamento. Então, a gente o Bolsa Família está aprovado, já está estabelecido, a política de salário mínimo está estabelecida, o Mais Médicos está de volta, Minha Casa Minha Vida foi aprovado, enfim, uma série de outros programas, acho que não é o caso de estender aqui, mas é preciso achar fonte de financiamento para isso tudo. É preciso dizer isso claramente, é preciso encontrar fonte de financiamento para isso. E o orçamento do ano que vem traz isso. O desafio que a gente tem que aprovar uma série de medidas no Congresso. Algumas delas já foram aprovadas. Ontem foi aprovado o projeto de lei do CARF. O CARF tinha sido privatizado em grande medida, era um órgão disfuncional. A nossa aposta, minha aposta, a aposta do ministro, é que o CARF volte a funcionar e gere em 2024 54,7 bilhões de arrecadação para a União. Veja, é uma arrecadação a princípio para a União, mas que vai distribuída para os estados, porque se o CARF arrecada imposto de renda da pessoa jurídica, ele tem uma parcela que tem que distribuir para estados e para municípios. O CARF funcionando melhor, os estados e os municípios vão receber mais dinheiro. Essa é a conta que foi feita. É isso que a gente disse para os governadores que estão apoiando o CARF. Uma disfunção do CARF, que é a ponta final da arrecadação tributária do governo federal, você distorcer o CARF,
certamente você vai ter um espelhamento para baixo no Brasil. Os estados, os tribunais de impostos e taxas, como é o caso do Estado de São Paulo, os tribunais dos estados, o Estado de São Paulo tem um tribunal também de recursão no âmbito administrativo, vão ser impactados por isso. É a mesma coisa de emenda parlamentar. Não adianta a gente achar que o Congresso Nacional vai ter emenda impositiva, emenda de bancada, emenda de partido, e as assembleias não vão seguir esse padrão político. A gente precisa começar a dar um exemplo, é um exemplo mínimo. Aqui eu tenho até dito isso, a gente não está falando de Venezuela, não é? Temos que ter um soviete tributário para apertar as empresas, não é isso, nós estamos de Europa, nós estamos de Nova York. Precisa entender de maneira muito clara, essa é a agenda. A gente precisa ter um tribunal recursal, um administrativo de recursos que cobre tributo, sem aumentar a carga tributária do país, mas que cobre tributo. O CARF hoje tem parado, porque não consegue julgar, mais de R$1 trilhão. Não faz sentido. E como gestor de empresas, as empresas pensam assim, poxa, eu pago agora o meu tributo federal, ou eu abraço uma tese aí do que estão me apresentando e litigo 10 anos. Vale a pena, do ponto de vista econômico, litigar 10 anos, aposta na confusão. O que a gente quer isso não pode seguir assim. A reforma tributária é isso. A gente não pode seguir apostando na confusão. Temos que resolver as questões. E resolver as questões fortalecendo o caixa da União, para fazer política social. Essa é a solução. Então, a peça orçamentária que a gente está mandando hoje para o Congresso tem a resposta, Camila, tem a resposta de qual é a agenda de arrecadação do governo para fazer frente com responsabilidade fiscal a uma agenda de programas sociais. No ponto da Marina, e aqui a Ana Patrícia está aqui, da Secretaria de Reforma Econômica, né? Não é regulação econômica, que tem uma competência ampla. A Ana Patrícia é subsecretária para a SRE, e a gente segue sim olhando para o Ministério da Fazenda como um órgão central de coordenação da regulação do Brasil. Uma série de medidas, talvez eu não entre aqui em todas as medidas, mas vale a pena destacar uma ou duas, inclusive as que estão, várias já foram aprovadas no Congresso, mas vale a pena destacar, eu vou destacar duas aqui, depois a Ana Patrícia me complementa. Marco de Garantias. Marco de Garantias não é um projeto de lei desse governo, ele já estava sendo discutido antes. A gente pegou o projeto, estudou o projeto, discutiu com as lideranças do Senado, onde a gente coincide demais, e construiu, não um projeto de lei desse governo, mas um projeto de lei que estava em discussão no Congresso, um avanço no marco de garantias do país, que na nossa avaliação permite ter acesso, permite que o custo do crédito no Brasil diminua, facilitando a execução de garantias em grande medida, alguns problemas já identificados, bem mapeados, e de grande consenso aqui entre centro-esquerda e centro-direita. Então, assim, é uma pauta de consenso que a SRE liderou e vai seguir liderando em outras frentes. O segundo exemplo é loterias, tá? Eu acho que é importante dizer isso. É um tema complicado, é um tema difícil, não é um tema simples. Até que é um tema que não está à luz do dia. É um tema, de alguma maneira, um pouco subterrâneo. Você tem impressões, por exemplo, ideológicas do campo mais evangélico, eu digo isso aqui sem nenhuma crítica, que é contra o Estado avançar em legalizar, em regularizar jogos, apostas e outros temas. Então existe, de maneira muito legítima, muito colocada no debate público, um óbice ao avanço desse tipo de regulação. Mas ao mesmo tempo que a gente diz assim, olha para o futebol brasileiro. Todo o futebol brasileiro é financiado pelas bets. A gente está dizendo uma realidade que está dada. Assim, a quantidade de recursos que a gente está medindo e vendo no Brasil é enorme desse setor. E é devido que essa regulação seja feita. Então, ainda que contra uma série de interesses e lobbies, o governo está apresentando uma regulação de loterias no país. Nem sei se para ser bem sincero, nem é meu tema favorito, nem gostaria de discutir muito isso, mas é preciso fazer isso. A gente precisa avançar. Então, eu diria que aí tem uma série de outros temas. A gente está discutindo pós-escândalo das Americanas, um projeto de lei no Congresso que, de maneira compatível com os grandes marcos mundiais, estou falando de OCDE, estou falando de Europa, de países, padrão de país envolvido, aumentar a repressão sobre administrador de empresa, principalmente empresa que é listada, empresa aberta, que contribui para a fraude contábil, com prejuízo para o investidor, com prejuízo para o cidadão, e com prejuízo para o próprio mercado de capitais. O escândalo da Americanas paralisou o mercado de capitais do Brasil.
Então, é uma resposta que a secretaria, aqui representada pela Ana Patrícia, elaborou, isso foi o projeto desse governo, mas apresentado em diálogo e já com um grande consenso para que a gente possa avançar no Congresso. E aí, para fechar, só para também não me alongar, estou gastando um tempo grande, mas qual o papel da iniciativa privada que eu vejo? A primeira observação que eu digo é: a iniciativa privada é muito importante. E a gente, enquanto Ministério da Fazenda, precisa reconhecer isso de maneira transparente, de peito aberto. Quer dizer, é importante. A gente quer dar estabilidade. A discussão de política fiscal é importante que o Brasil tenha uma nova trajetória da dívida. Séria a sua dívida. Não é por capricho, não é por marra, nem por tara. É por fazer sentido. É um bom debate. Eu digo, existe um ambiente em Brasília assim, caramba, essa meta será que vai ser cumprida? É muito difícil. Eu digo, é difícil, mas é bonito olhar para isso. Como o Banco Central tem um mandato para olhar para os 3% da inflação e perseguir esses 3%, o Ministério da Fazenda tem que ter um mandato, dizer, olha, a gente vai zerar o déficit público, nós temos que perseguir isso. Como? Nós vamos taxar fundo em paraíso fiscal, nós vamos recuperar o CARF, nós vamos fazer transação com a Receita, com a PGFN para limpar o passivo das empresas, abrir terreno para a reforma tributária. É assim que a gente precisa avançar. Então, todo o esforço é para dar estabilidade, para que a iniciativa privada floresça, cresça, desenvolva o país. A gente olha para a iniciativa privada como um motor de desenvolvimento do país. E acho que nos pontos mais de tensionamento político, a iniciativa privada tem um papel e precisa aparecer e ajudar na resposta. O primeiro exemplo que eu dei foi dos bancos no juros do rotativo. O outro exemplo são as plataformas digitais. As plataformas digitais, porque a regulação é complexa, não é simples, é ruim que seja feita na canetada, precisam vir e colaborar com as eleições. A única missão que eu tive no WhatsApp, isso aqui eu tenho 3 missões do Ministério da Fazenda, no WhatsApp eu tinha uma, que era fazer com que o WhatsApp fosse razoável numa eleição brasileira, que ele não tivesse um espalho em massa, tivesse colaboração com as autoridades brasileiras, cumprisse o órgão judicial. Isso foi feito. Então, assim, mas é preciso fazer mais. As plataformas digitais precisam comparecer, e não é aqui um discurso de responsabilidade social, pessoal, é também, né? Mas eu digo, precisam comparecer para um compromisso com a democracia, para um compromisso político maior, porque senão a gente vai ter resultados ruins. E dentro dessa mediação, eu diria que o Ministério da Fazenda tem feito, é preciso fomentar que haja resoluções do próprio setor privado e que a gente não tome decisões equivocadas que desequilibrem, que gerem conflitos para o futuro. A minha expectativa é que eu dei aqui 2 exemplos, né, o setor financeiro e as grandes plataformas, precisam comparecer, precisam ser mais transparentes, precisam dialogar, precisam explicar quais são as suas dificuldades e por que não reduz o juros do cartão. A explicação não é boa em muitos casos. As plataformas digitais também, eu conheço por dentro como foi feito, em muitos casos falta empenho. Assim, é preciso avançar nesse sentido. Não estou cobrando racional econômico, mas cobro aqui nessa minha fala um racional de compromisso democrático, de compromisso político com soluções que vão ser tanto melhores quanto mais participação, mais colaboração, mais transparência houver do setor privado. Excelente, secretário. Quer dizer, obviamente que o tempo é seu, fique à vontade para desenvolver na medida que faz sentido. Eu acho que assim, eu vou fazer uma proposta de organização aqui do nosso painel, começando por liberar as pessoas a tomar um pequeno café que está servido aqui atrás. O café foi estrategicamente servido para que vocês possam continuar a ouvir, e aqui a mesa não vai ficar ofendida se alguns de vocês saírem para poder aproveitá-lo, porque em função do nosso atraso a gente vai emendar esse painel com o próximo, né? Então essa é a primeira informação que eu quero dizer, deixando-nos à vontade a pegar o café. A gente aqui na mesa passa um pouco mais de fome por um tempo. Na sequência, eu imagino que, obviamente, da forma como o secretário apresentou suas missões, vale muito a pena fazer uma rodada aqui sobre os 2 pilares de transformação ambiental e também de transformação digital, porque eu vou passar aqui a palavra para os entrevistadores. E depois vou resguardar uma última rodada, eventualmente mais curta, para os entrevistadores fazerem uma repergunta de alguma coisa que eventualmente
não tenha sido, ou que não tenha se sentido satisfeito com a resposta do secretário, para daí depois você finalizar, secretário. Então eu proponho essa forma. Então agora vamos falar dos dois pilares. Se tiver pergunta, enfim, cada um que tiver interesse em fazer uma pergunta do ambiental ou do digital, a gente coloca nesse bloco. O café está servido. Cláudia ou Marina, querem começar? Bom, secretário, pensando um pouco na pauta ambiental, né? E talvez puxando um pouco a sardinha aqui para a minha atuação, que é mais direito público, e pensando até, acho que a gente tem o desafio de implementação do novo marco das compras públicas, né, da nova lei de licitação desse ano, e um dos aspectos, né, por exemplo, a ser considerado são as externalidades, né, de uma opção por um determinado objeto, e a questão ambiental, né, uma política de compras sustentáveis, é algo que eu acho que tem se debatido, mas a gente também vê muita dificuldade em como fazer isso. E também fazendo um paralelo com a questão orçamentária, né, pensando em governo federal, acho que tem um desafio de compras mais eficientes, pensando que o cobertor é curto, então a gente tem que conseguir trazer eficiência para isso. E o ministro Haddad também, lá no lançamento do PAC, trouxe essa agenda verde ali, dialogando um pouco com essa questão de novos projetos, né, tanto pela iniciativa privada quanto a partir do OGU. Então eu queria entender assim, como o governo está vendo um pouco a estratégia, né, de fomentar essas melhores práticas, pensando que uma parte importante do PIB vem das compras públicas, desses projetos fomentados pelo poder público, inclusive em parceria com o setor privado. Seria, por exemplo, por meio de obrigações contratuais que tenham alguma, que tratem desses aspectos? Seria por meio da seletividade do próprio objeto, ou, por exemplo, a partir de linhas de créditos, né, que beneficiem empresas mais sustentáveis. E daí, se a gente está pensando em grandes projetos de infraestrutura, por exemplo, esse poderia ser um aspecto, né, a ser priorizado. Mas pensando mais assim, nesse recorte, e daí eu não sei quanto disso está dentro ou não desse projeto, e se não estiver tudo bem, a gente pode entender onde isso está sendo discutido, mas se esse é um aspecto, se esse pilar da sustentabilidade também está sendo pensado aí dentro desse contexto macro dos projetos de infraestrutura e até mesmo das compras públicas, porque eu sei que até para os tribunais de contas é um desafio saber como cobrar isso, como balizar se as escolhas foram ou não acertadas, se tem justificativa. Então, acho que o governo estava nessa coordenação um pouco de implementação da nova lei. Como vocês estão vendo esse recorte do tema e se faz sentido, né, discutir isso dentro dessa agenda macro da Fazenda ou se isso está em outro lugar. Obrigada. Bem, secretário, eu gostaria de explorar um pouquinho, aí veja se fique à vontade para explorar esse tema da maneira que achar mais adequado, mas nesse mercado mais nascente de crédito de carbono que o Brasil está entrando, qual que é a visão que o Ministério da Fazenda tem nesse momento em termos do Brasil nesse mercado global mesmo? Se é algo que a gente pensa em exportar esses créditos e como que a gente lida com o mercado regulado, quem não está no regulado, ou se para esse primeiro momento o foco é de fato fazer um mercado de crédito de carbono voltado mais para o mercado doméstico e como ficariam as transformações que se espera da própria indústria para acessar isso. E fundamentalmente é isso, nesse mercado nascente, qual é a visão que o Ministério da Fazenda tem se o Brasil ficar mais primeiro para cá, gerando crédito para a própria indústria, ou se a gente vai direto para o mercado internacional como exportador mesmo de crédito de carbono. Obrigada. Já que Marina e Cláudia trouxeram mais sobre o viés ambiental, eu queria puxar um pouquinho para o viés de transformação digital. Novamente, acho que o seu background impulsiona ainda mais isso, mas como você bem trouxe, secretário, isso não é nenhuma prioridade que precisa ser trazida conscientemente, assim, algo que o contexto demanda. Mas, para mim, ainda é um desafio entender qual que é o papel do Ministério da Fazenda nisso tudo. Me parece que a transformação digital é um desafio a ser enfrentado com uma coordenação entre diversos ministérios e, por exemplo, dentro da agenda do G20 se vê que a transformação digital, inclusive dentro do próprio governo, é visto como prioritária também. Então, queria entender o papel do Ministério da Fazenda. Para finalizar, também queria
que você explorasse a participação das plataformas digitais nesse contexto também no Ministério da Fazenda, porque eu vejo isso muito nas legislações que você trouxe, né, mas normalmente são outros ministérios que lidam com o tema. Então, para entender como é construir esse ecossistema e como o Brasil pode avançar nessa maturidade de transformação digital, queria entender o papel da Secretaria também nisso. Vou começar falando de transformação ecológica. Aqui, antes de entrar nos pontos que me foram trazidos, vale uma introdução aqui. Eu acho que o que é a transição ecológica, a transformação ecológica, que é esse plano que o Ministério da Fazenda tem coordenado no âmbito do governo. E passa primeiro por um diagnóstico, né? Quando a gente olha o que está acontecendo com a temperatura do mundo e o desequilíbrio ecológico, e é uma constatação que não é nossa, é uma constatação do mundo. É evidente e não se está mais em disputa que o mundo passa por um processo urgente e calamitoso de aumento de temperatura e que a gente precisa mudar e incidir nesse processo. Então, assim, acho que isso não está mais em debate. O debate hoje é o quanto isso é grave, quais são as medidas que têm que ser adotadas para reverter esse quadro, ou mitigar esse quadro. E aí, enfim, a gente trabalha dentro do plano com um diagnóstico amplo a respeito disso. Então, a gente tem levantado dados, conversado com os pesquisadores. Existe um diagnóstico muito claro. Um elemento desse diagnóstico de que o mundo passa por uma transformação enorme e que quando você olha para todos os países do mundo, todos os países, ou os países importantes, têm compromisso com zerar a emissão, ou pelo menos ter um equilíbrio na sua emissão de carbono, o que implica um compromisso, né, começado de maneira mais forte com o Acordo de Paris, de reduzir a emissão de gás carbônico, de gás do efeito estufa no mundo. Então, acho que esse é um diagnóstico que está consolidado e a gente parte dele, é importante essa premissa em mente. Dentro desse diagnóstico tem um elemento que é um elemento de injustiça que é muito marcante e muito doloroso. O impacto que o mundo vive nessa transformação do ecossistema do mundo, ele prejudica muito mais os países mais pobres. Esse é um elemento assim, que inclusive foi o que me trouxe para a agenda e para o tema. Claro que afeta todo mundo, mas o que a gente tem visto é o seguinte: tem áreas na Rússia, por exemplo, que eram áreas que eram inacessíveis e que hoje a gente tem visto, inclusive, possibilidade de agricultura, porque está mais quente, você tinha uma temperatura extrema, um frio extremo, hoje você não tem mais. A gente vê que a Europa passa por ondas de calor enormes, etc. Mas os grandes afetados pela mudança climática são a África, o sul da Ásia e a América Latina. São esses 3 blocos de países que vão sofrer muito mais. As guerras vão ser guerras climáticas, a gente já tem visto, as secas vão ser mais cruéis com a população mais pobre. E isso tem, essa parte do diagnóstico tem chamado muita atenção. Quando a gente começa a olhar para o papel do Brasil, quais são as soluções, quais são as saídas desse problema, e aí parte do diagnóstico, mas parte da solução e da estratégia para frente. As áreas mais pobres do Brasil, que vão ser as mais afetadas pelas mudanças climáticas, têm potencial para encarar esse novo desafio, essa nova agenda, mais que o resto do mundo. Então, quando a gente olha para a Bahia e vê o potencial que a Bahia tem de gerar energia eólica, não existe precedente. É o lugar do mundo que tem mais capacidade instalada de gerar energia eólica. A Alemanha hoje é considerada uma potência na energia solar, em geração de energia solar. Quando a gente olha a exposição solar da Alemanha, o melhor lugar da Alemanha com exposição solar é pior do que o pior lugar no Brasil com exposição solar no sul do Brasil. O Brasil é uma potência solar. A Amazônia, com a biodiversidade que existe na Amazônia, ela traz uma potencialidade para uma população carente e que vive sob pressão na Amazônia, principalmente por conta da fronteira agrícola e das fronteiras do país, do narcotráfico, enfim, de uma série de problemas. A gente deve buscar uma saída para a Amazônia com as potencialidades da Amazônia. O mundo pede isso, mais do que antes pedia. Então, o Brasil e as áreas mais pobres do Brasil
que vão ser as mais afetadas, vão precisar de coordenação de esforços, seja do governo com a iniciativa privada, do governo central com o governo local, para que a gente desenvolva isso. E o plano que está apresentado, a gente pode dividir isso com o IBRAC e isso ser compartilhado, ele tem uma coordenação de ações já muito clara, muito organizada, em 6 grandes eixos. Em cada eixo, quais são as ações e a expectativa de desenvolvimento dessas ações. E aqui vale a pena mencionar 2 grandes características da transição ecológica, da forma como a gente vê. A primeira, mais conceitual, é a grande mudança de chave de compreensão, quando a gente está falando de transformação ecológica, é a seguinte: há uma internalização das externalidades. Acho que esse é o grande ponto para discutir mercado de carbono, para discutir taxonomia, para discutir bioeconomia na Amazônia. O que é isso? A empresa, a lógica da empresa, a empresa que polui, o cidadão que polui, o veículo que polui, a matriz suja, o custo que ela gera com a poluição tem que ser considerado. Então, assim, é preciso trazer para dentro da equação econômica as externalidades que nunca foram consideradas. Quando a gente olha para o que precisa ser feito, o que sempre foi tratado como externalidade, um problema de um outro ministério, isso é uma questão de resíduos sólidos, a Fazenda não tem nada a ver com isso, o MMA vai resolver isso com o MDS. Claro, porque a Fazenda está cobrando tributo sem olhar para isso, está montando plano econômico sem olhar para isso, e isso mudou. O que a gente precisa fazer, em termos mais conceituais, é como a externalidade não é mais uma mera externalidade, ela vai comprometer a vida de todo mundo, há um processo de internalizar as externalidades, precificando, tributando. Por isso que a reforma tributária tem um imposto seletivo. Porque a poluição ela não é mais um detalhe da paisagem, ela tem um custo, inclusive tributário. E que esse governo, e o ministro Haddad tem dito isso, a gente precisa botar um preço nisso, de maneira muito clara. O mercado de carbono, em parte, é isso também. Você tem que ter um agregado, e aqui você bem generalista, você tem um setor que tem uma quantidade de emissão, você tem que ter um pacto com aquele setor. Qualquer emissão que for acima disso, você tem que pagar por aquilo, você tem que arrumar um crédito para poder equalizar a sua emissão. Então, a internalização de externalidade é um elemento central para entender o que é o plano de transição ecológica e como ele se desdobra. Dos 6 eixos que existem no plano de transição ecológica, tem uma grande característica que é preciso destacar. No mundo, e eu digo isso nos outros 3 grandes blocos que eu mencionei há pouco, nos Estados Unidos, na União Europeia e na China, transição ecológica é praticamente igual à transição energética. Porque esses países têm, quando a gente olha a composição da emissão de gás de efeito estufa, a composição da emissão, por exemplo, do deslocamento de pessoas, aviação, transporte urbano, é muito grande. Então, para a Europa, o que eu estou falando de transformação ecológica é transformação energética. Eu preciso mudar a energia que eu uso para me deslocar, para viajar, para produzir, etc. O Brasil não é isso. Assim, tem um elemento de transição energética, por isso ela é um pilar dos 6. Mas o Brasil, quando a gente olha, por exemplo, para a quantidade de emissão que vem de veículos e da área urbana, ela é pequena proporcionalmente a, por exemplo, a emissão que é gerada por desmatamento. O desmatamento no Brasil gera muito mais distorção, tem mais externalidade que tem que ser considerada para fim de política econômica, do que, por exemplo, o transporte urbano. A Amazônia tem um peso maior no Brasil do que uma discussão de transporte urbano nas cidades brasileiras, principalmente cidades pobres, etc., para além das cidades grandes. Então, tem um equilíbrio no Brasil entre o que é transição ecológica como um todo e transição energética, que é um capítulo. É importante, mas é um capítulo. Ela não é definidora do que a gente tem que olhar como um desafio do país de passar por esse processo. E um dos eixos desses 6 tem a ver com quem que mencionou isso ali, com que a Marina me trouxe, que foi a primeira que se manifestou aqui. Qual que é a tendência natural do Brasil num processo de transição ecológica? Se a gente não faz nada, o que vai acontecer? O conhecimento e o capital e as empresas que estão desenvolvendo, estão pensando essas soluções para o mundo, vão se usar do Brasil como exportador de commodity. Então, assim, eu preciso de aço verde na Europa para construir
Alguém vai dar um jeito de comprar o aço brasileiro, que já é o aço verde, fazer a placa de aço e vender com muito mais valor agregado do que a gente produz. Um dos eixos é conhecimento. A gente tem uma oportunidade econômica, ela nasce de uma matriz econômica que nos permite dar um salto de conhecimento. E aí, dentro desse eixo, tem uma série de questões entre universidade e setor privado, como que as compras governamentais podem ajudar nesse processo de dar foco no investimento público e gerar conhecimento estratégico. Então, compra governamental, a gente tem muito pouco exemplo no Brasil. O que eu sei, assim, é o exemplo da Fiocruz, que fez uma compra, uma encomenda tecnológica para desenvolver vacina na pandemia. Um grande caso de sucesso que eu conheço é no Brasil. E a gente precisa ter no Brasil mais esse tipo de contrato, que é a encomenda tecnológica. Eu tenho uma solução de inovação como necessidade que a gente precisa desenvolver, eu preciso fazer uma encomenda tecnológica, eu preciso gastar dinheiro com inovação focada para isso. Então tem uma série de discussões, por exemplo, as linhas de crédito dos bancos públicos. Eu tenho discutido com o BNDES, com o próprio Mercadante. As linhas de crédito mais favorecidas do BNDES têm que estar canalizadas para inovação e para gerar conhecimento, mais do que qualquer coisa. Não estamos falando de política de campeão nacional, estamos falando de política de conhecimento nacional. A gente precisa ajudar a universidade brasileira a gerar conhecimento engajado, conhecimento concreto. Tem um dado, o Rafael Dubé, que é meu adjunto lá no executivo, que tem liderado esse tema, ele trouxe um dado para mim chocante. É tão chocante quanto olhar para o mundo e ver quem que vai ficar pior com a mudança climática, que são os países africanos, em primeiro lugar, depois a América Latina e Sul da Ásia. Que é assim, o Brasil produz, do ponto de vista acadêmico, o mesmo número de paper que a Coreia do Sul. Exatamente o mesmo número de paper. Por ano, a gente produz e publica paper no mesmo volume que a Coreia do Sul. Quando você pega o gráfico seguinte, que é quanto desse conhecimento acadêmico é utilizado pela sociedade, não estou nem falando pelo mercado em grande medida, mas pela sociedade civil, pelo governo, a Coreia do Sul perde um pouco, porque evidentemente todo conhecimento não se transforma em patente, em solução concreta, mas o Brasil zera. A gente quase não desenvolve conhecimento útil do ponto de vista de uso social no momento seguinte. Então a gente tem uma produção acadêmica, a gente tem recurso do Estado devotado para centro de tecnologia, universidade, que não está se transformando em conhecimento. E a gente precisa tomar uma decisão do país de fazer com que isso aconteça, pelo menos para a transição ecológica. Pelo menos para aproveitar o que já está dado no Brasil. Né? Estou falando aqui de cana-de-açúcar. A gente precisa desenvolver na faculdade de agronomia. Meu pai foi agrônomo, então acompanhei isso de perto. Conhecimento que faça com que a cana-de-açúcar brasileira seja produtiva, o nosso etanol seja mais barato, mais competitivo. É disso que nós estamos falando. As faculdades de agronomia precisam nos ajudar a gerar uma cana-de-açúcar que seja mais produtiva, que vença os seus entraves de safra a safra. E a gente tem feito isso, a gente está olhando para isso. Então, a transição ecológica ela é uma oportunidade de gerar conhecimento e de adensar o nosso parque tecnológico. Eu queria falar um pouco de regulação, e aqui já tento também encaminhar para o fim. A regulação que a gente tem que pensar no Brasil tem que ter atravessada a preocupação ecológica. Então, o que a gente tem feito, no segundo passo mais institucional, é o SUSEP, CVM, Banco Central, CAD, quer dizer, a gente precisa, dentro da linha conceitual de internalizar a externalidade, trazer para dentro do debate regulatório mais concreto do país esse tema. Esse tema precisa entrar. E a regulação que a gente vai passar a editar, e fomentar, e discutir, seja no Congresso, seja no âmbito das agências, tem que prever isso. Esse é um novo marco. O mundo só fala disso e a gente precisa começar a falar disso porque é uma oportunidade para o Brasil. Então, acho que tem um desdobramento regulatório central aqui. A gente tem que falar em PPP. Então, assim, a gente não vai fazer mais PPP para eletrificar ônibus ou para discutir transporte público se não for para eletrificação de ônibus, se não for para ônibus menos poluente, para caminhão num padrão menos poluente. Vamos discutir inovação do carro que polui menos, para um combustível do futuro, um combustível inteligente.
É para isso que a regulação tem que ir, é para isso que as linhas de financiamento têm que ser direcionadas. Esse é o impacto, tentando desdobrar um pouco para ilustrar o que eu estou dizendo. As linhas de financiamento do BNDES, que a CAPES vai passar a focar, o que a gente quer que a FAPESP faça em São Paulo, é isso, é olhar e fomentar e dar atenção para esse tema. A transformação digital, e aí falo um pouco do que a Camila me trouxe aqui, ela de fato não é, a princípio, um tema em que o Ministério da Fazenda vai coordenar como um todo. De fato é isso. A gente tem o Ministério da Justiça que tem tratado esse tema, o Ministério das Comunicações tem uma parcela enorme de competência e responsabilidade e conhecimento para lidar com isso, com a Anatel, enfim, com seus técnicos. A SECOM tem uma secretaria importante do meu amigo João, que tem tratado desse tema, principalmente na parte mais de ESG Brasil, que é a discussão de direitos, né, dentro do mundo digital. Mas eu dou destaque porque esse é um tema que tem um peso econômico enorme. A gente tem desdobramentos, por exemplo, no governo digital. Eu dizia isso no WhatsApp e sigo dizendo isso na Fazenda. Não faz sentido que os governos tabelem e tenham todos os seus serviços na página de internet, no site, e não ofereçam isso no telefone, dentro do WhatsApp. Por que a Prefeitura de São Paulo tem uma linha do tempo e quebra a cabeça? Porque eu trabalhei na Prefeitura de São Paulo, a gente organizava um 156, o atendimento ao cidadão, para dizer para pagar o IPTU, para tirar a dúvida sobre o IPTU, o que eu preciso ter? Uma série de coisas que estão todas digitais. Para tudo isso tem fluxo digital. Por que eu não posso consultar isso do meu WhatsApp ou do meu aparelho de telefone? Por que eu preciso abrir uma página de internet? E por que eu não posso fazer isso de maneira cada vez mais fluida e mais, eu diria, automática, né? Assim, a gente precisa pensar, o governo digital é uma questão, a gente precisa ter facilidade para as pessoas, é preciso atender esse direito fundamental de acessar o serviço público do Estado, ter informação, de maneiras que as pessoas convivem e consomem informação. Então tem uma parte disso que é governo digital, as aquisições que o governo precisa fazer precisam considerar isso. E, para além de tudo, tem um impacto econômico enorme no Brasil. O Brasil é um país conectado, é um país do digital. Então, a regulação econômica, que é uma parte da transformação digital, e aí reconheço o que a Câmara disse, não é o papel do Ministério da Fazenda querer coordenar a transformação digital como um todo, como a gente tem feito com a transformação ecológica, mas o peso econômico é tamanho que a gente precisa dar um olhar de estímulo para o que tem impacto na vida da economia, como por exemplo o governo digital, e liderar uma agenda de regulação econômica de plataformas e do mundo digital. Então, tem um viés econômico que precisa ser endereçado pela Fazenda, com a liderança da Fazenda, e a gente está, junto com a equipe da Ana Patrícia, que está aqui, liderando e preparando esse projeto agora para o segundo semestre, com muita calma, com muito diálogo também, fazer esse debate que, de novo, como eu disse no começo, é talvez mais desafiador do que a própria transição ecológica. Muito bem. Secretário, realmente estamos caminhando aqui para o fim. Já são 11h10 e a gente realmente precisa começar o próximo painel. Eu vou franquear, se você quiser, mais 5 ou 10 minutos para alguma consideração final, a não ser que você prefira receber mais perguntas do pessoal aqui, com certeza arranja mais algumas para comentar, como você preferir. Mas realmente eu queria encerrar em 5, máximo 10 minutos o nosso painel aqui. Eu faço as minhas considerações finais? Bom, eu acabei falando um monte, então não sei se tem muita consideração final, acho que as mensagens eram essas, assim, de muita responsabilidade fiscal, e eu estou dizendo isso num dia muito importante para o tema do eixo fiscal, das contas públicas. O compromisso aqui, meu compromisso, o ministro tem pedido para eu coordenar isso, como parte da missão que ele me passou, a gente precisa acompanhar o tema do equilíbrio das contas toda semana, não é por conta de um sprint de fechar a peça orçamentária. No começo do ano, quando você vai começar a discutir os relatórios bimestrais e ver o contingenciamento que vai ser feito, a gente precisa fazer isso de uma maneira propositiva, transparente, com alegria que a gente tem feito isso. Não é diferente do clima que eu ouço em Brasília, poxa, mas isso é um sofrimento, não é. Senão não justifica estar no Ministério da Fazenda. A gente precisa apresentar esse desafio como o desafio do país. É para isso que o Lula foi eleito, é para isso que o Haddad está lá, que mostrar, vamos
pensando não agora, não em ganhar a eleição e parcelar o precatório, desonerar o combustível, mas pensando daqui 15 anos, vamos discutir uma reforma tributária que vai começar a gerar efeitos em 27, vai procurar substituir o ICMS em 32, a União aporta no Fundo de Desenvolvimento para compensar os investimentos e as expectativas que os estados geraram nas empresas em termos de incentivo regional. É preciso fazer isso. Então, a gente não teria condições de dar esses passos mais ousados, como reforma tributária, como transição ecológica, se a gente não começar, e hoje é um dia central, com responsabilidade fiscal. Isso é uma mensagem fundamental. Eu queria reforçar o aspecto político e de desigualdade, eu falei acho que no segundo bloco. A gente tem um compromisso enorme com a democracia. Eu tenho feito cada vez mais me engajado com os parlamentares, com os líderes no Congresso, independentemente dos partidos, com todos, inclusive a oposição, para explicar as pautas do governo, justificar com argumento, com técnica, com número, e evidentemente respeitar a política e o embate político. Mas o que a gente tem pedido é um mundo repleto de fake news e de distorções, para que a gente consiga trabalhar, acho que esse é o papel do Ministério da Fazenda hoje, nessas grandes discussões, levar o debate num patamar com premissas e com bases em comum para que o debate político seja feito. Evidentemente a política é bonita, e é bonita porque não tem solução matemática, não tem certo e errado na política. Você pode fazer um marco que puxe mais para a indústria ou mais para o comércio. É legítimo que você tenha esse embate. Não tem a resposta certa. A indústria é melhor que o comércio é melhor que a indústria. Ninguém vai saber responder isso. Então é preciso levar os números da indústria, levar os números do comércio e fazer com que o Congresso, dentro das forças políticas, que muitas vezes não vão buscar o que é certo, mas vão buscar, se a indústria tiver mais força no Congresso do comércio, por isso é que a gente vai ter uma reforma tributária que vai favorecer mais a indústria, por exemplo, do que o comércio. Mas é preciso levar as condições a um bom debate democrático. Esse é acho que parte importante da tarefa do Ministério da Fazenda, e incluindo, e aí já não só do ponto de vista de suporte, incluindo as pautas de mérito que nos parecem mínimas e meritórias, como por exemplo essas tributações que são isonomia. O fundo de investimento hoje, os fundos de investimento, por exemplo, que eu sempre conheci até entrar no debate de fundo fechado, eram fundos que têm cotas, você paga tributo, e eu descobri no Ministério da Fazenda que existem fundos que não acontece isso. E tem um acumulado grande, tem um estoque grande, você tem um volume grande dentro desses fundos fechados. E o que a gente está dizendo não é assim, vamos ocupar os fundos fechados e acabar com isso, não é isso. Por que os fundos fechados não... O fundo fechado ele tem a mesma tipologia de fundo aberto, né? Você tem fundo de direito creditório, fundo de ação, fundo multimercado. Se nos fundos abertos você tem cota, você tem uma variação de tributação com o tempo, por que a gente não tem isso nos fundos fechados? A gente está propondo isso, é muito claro. A OCDE sugere que os países façam isso, os países fazem isso. Vamos propor essa agenda. Pode ter problema, nós estamos abertos a discutir. Mas é importante propor uma agenda no segundo momento, respeitando muito a política, de quais são as prioridades do governo. Isso está sendo feito hoje, é um dia importante para isso. E acho que é preciso sonhar, né? Na linha do que eu comecei falando, encerro também. Preciso pensar, para além de eu vejo o PAC, Minha Casa Minha Vida, Mais Médicos, a política do salário mínimo, como algo que foi promessa de campanha, que é um mínimo. Assim, nós estamos falando de como responsabilidade fiscal. A gente precisa pensar no próximo passo. Qual é o país do futuro? Que país a gente quer liderar? Com base nisso que a gente está dizendo. E está parecendo muito claro que não há outra opção senão discutir a transição ecológica, aproveitar a oportunidade que o mundo está nos dando e discutir os desafios da transformação digital. Acho que são essas minhas mensagens, reprisando o que eu disse. Muito bem, excelente. Eu agradeço muitíssimo a participação. E, Emanuel, se encerra então esse painel e vamos já emendar no próximo. Obrigado, secretário.